Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow BR Podcast, o seu podcast dos Steelers, em parceria com o site fambonanet.com.br. Este aqui é o episódio número 12, meu nome é Renato Cavalari e está aqui comigo o Caio Melo. Opa, galera, vamos lá falar desses últimos dias bem conturbados na NFL. Algumas coisas um pouco complicadas, mas vamos lá, botar o assunto em dia. Beleza, o Germano Coutinho aqui também com a gente. Chegando ao fim da Pre-Season, vamos finalmente chegar na temporada regular e vamos que vamos, tiração na cabeça. É isso aí, e o Ricardo Rezende também. Fala, pessoal, finalmente acabou a Pre-Season, a Off-Season, a gente já tá em semana de jogo. Próxima segunda-feira já tem Steelers e Redskins pelo Monday Night Football, com algumas novidades que a gente não tava esperando muito. Enfim, o Steelers nunca decepciona. Todo ano tem que ter uma surpresinha dessa nesse período mais recente. Vamos lá que hoje tem assunto pra gente falar. Exatamente, até que cuidar aqui na quantidade de assunto, enfim. Como o pessoal já adiantou aí, né, então a gente teve uma semana muito conturbada, a última semana que passou, a gente teve o jogo contra o Panthers, no qual a gente perdeu, coisa que a gente já imaginava. A gente até brincava na live com o Ricardo e com o pessoal lá na interação, que desde que o Landry Jones chegou, a gente não faz mais de 10 pontos contra o Saints na última rodada, e não foi diferente agora também nesse último jogo. Por outro lado, a gente não levou o touchdown, né? Então, basicamente, a gente vai discutir o que aconteceu na pré-temporada, a gente vai conversar um pouco aqui sobre os cortes, e finalmente a gente já tem os 53 jogadores que pelo menos vão iniciar a temporada. A gente sabe que mais cortes no decorrer da temporada vão acontecer, até por causa de jogadores que são titulares e devem voltar aí para o time, mas isso aí eu vou deixar com o pessoal, então aí eu passo a bola para vocês aí. O que foi de surpresa, o que aconteceu com nossos cortes, o que a gente pode projetar então em relação a essa temporada com 53 jogadores que a gente tem neste momento? Sobre 53, é bom lembrar que na verdade são 52, porque o Golson ele não vai jogar no começo da temporada, porém ele tem que ficar no mínimo 24 horas no roster principal para poder ser designado a... Ele tá na pup list, é isso? Eu acho que ele vai para o IR designado para retorno. Pode ser ativado a partir da semana 8. Tony Paulsen passou a temporada toda passada. Ah, beleza. Então, na verdade, são 52 jogadores. A gente tá na expectativa de saber também, quem vai ser o 53º aí. Seja alguém que foi dispensado agora, como o Doran Grant, como o Travis Finney, ou se vem alguém de fora, que a gente consiga nos waivers ou então na própria free agency. Eu também tenho o Bell, que eu falei um pouquinho mais cedo. Tem o Bell, ele vai estar na lista de suspensos pelo Commissioner nessas 3 primeiras semanas, aí deve entrar alguém no lugar dele no roster. Já tem, ele não tá no 53, o Bell. Ele tá fora e botaram o Darrell Richardson, que fez uma boa pre-season, suficiente para garantir essa vida de 3 jogos na liga. Ótimo, bom. Foi ele que anotou o nosso touchdown no último jogo da pré-temporada, não foi? Sim, ele jogou muito bem em toda a pre-season, foi uma surpresa muito agradável. O Darrell Richardson é rápido, mostra uma certa paciência também pros cortes, é muito explosivo. Talvez jogando com a L titular consiga segurar bem o piano atrás do Williams e do Toussaint ao longo dessas semanas sem o Bell. Então, pode ser até que fique também, o que a gente fala, running back é uma posição que nunca é demais ter gente aqui no roster, no depth chart. É uma posição que a gente sofrendo nos últimos anos com lesões. Ano passado mesmo a gente perdeu Bell e o Williams no final da temporada, o Bell na metade da temporada do Williams mais pro final, com lesões. Então é uma posição que merece ter essa gordura em todo o seu ao longo do seu depth chart. Falando de surpresa, a gente teve aí 2 surpresas nesse roster final.
de jogadores que estavam aqui, que foi o Tyler Matakevich, o rookie, conseguiu a vaga, tirou o Steven Johnson do roster final, que parecia praticamente, assim, parecia que era certo quando ele foi contratado, parecia um cara que era o veterano ali, meio que de confiança do Tomlin, do front office, para substituir a vaga lá do Sean Spence, e aí o cara de última hora foi cortado e o Tyler Matakevich, como muita gente torceu por ele acabou conseguindo aí a vaga no roster final. Alguns outros caras aí que devem voltar pro practice squad foram cortados, alguns rookies, DeMarcus Ayers, o wide receiver, que trouxeram para ser um especialista em retorno, né, de punch, acabou sendo cortado, deve ir pro practice squad, e também o Travis Finney. Eu acho que surpresa mesmo, acho que a maior surpresa foi o Matakevich e o corte do Doran Grant, né? Tirando isso, ficaria... Não teria nenhuma outra surpresa grande nesse roster final, não. Aliás, sim, tem o Dangerfield. O Jordan Dangerfield ter garantido a vaga dele no roster final. Eu dei até uma lida nos últimos tweets do Black Yellow. Vi lá que ele é um cara que está aqui desde 2014 tentando essa vaga no roster final e indo pro practice squad e idas e voltas. E finalmente ele conseguiu essa vaga no roster final. Interessante. Vamos ver como é que ele vai sair aí nessa temporada, como é que vai ser a contribuição dele. Com relação ao Doran Grant, cara, eu digo que eu não considero nenhuma surpresa o corte dele, e sim uma decepção. Porque é um cara de segundo ano que ele tá aqui, é o segundo ano que ele é cortado. E ele fez não sei se foi o primeiro jogo contra o Lions, enfim, acho que foi, né? Foi um jogo muito bom, cara. É aquele jogo que você fala, pronto, agora vai. Empolgou, #empolgou. E aí o cara passa mais 3 jogos jogando contra a turma do terrão e não consegue se destacar, não necessariamente se destacar, mas não consegue ser consistente, né? E aí, pra mim foi uma decepção, porque ok que ele não foi uma escolha top, ele foi 4ª rodada. Mas uma escolha de 4ª rodada é um cara que tem, digamos assim, 50-50 chance de fazer sucesso, digamos assim. Só que com ele a expectativa era um pouco maior, sabe? Então eu sinceramente estou decepcionado. Eu não sei em relação a ele retornar pro practice squad, porque sinceramente eu talvez já esteja na hora de superar com ele e seguir a vida, tentar outro cara, porque talvez já seja insistência já continuar com ele. Eu realmente estou bem decepcionado com ele. E ele tá já na 2ª temporada, então eu tava naquela expectativa. Passou um ano aprendendo, que ele foi cortado ano passado também, ficou no practice squad e depois foi pro roster titular principal, ficou lá sendo nativo nos dias de jogo, não teve muita interação, não teve muita participação dentro de campo, mas a gente esperava que ele um ano depois tivesse um bom entendimento do esquema, soubesse bem as orientações que tanto o Tomlin quanto o Lake como o Butler dão para ele. E como o Renato falou, primeira partida contra o Lions, ele foi muito bem, não só pela pick six, ele fez tackles, estava apresentando a segurança na cobertura, mas deu uma declinada nos jogos seguintes, que é algo terrível. Então a gente foi até uma pergunta que o Renato fez no podcast passado. O Doran Grant que a gente tem é o primeiro do primeiro jogo ou dos outros 3 jogos? Infelizmente tá parecendo ser um dos outros 3 jogos. Ele não se desenvolveu. Eu acho que ele deve ficar no lugar do Golson, enquanto o Steelers realmente não acha alguém para ocupar esse lugar. Nas waivers, aparentemente não vem ninguém, o Steelers não conseguiu pegar algum jogador que interessasse para eles. Então o Grant vai ficar lá um pouco encostado e vai ser aquele cara. Chegou alguém, tchau, corta. E vai para o practice squad. Vai vendo que vem 2 anos, não é possível, o cara não mostra um mínimo de evolução, senão vai ter realmente que se desfazer dele. Não tá vindo com aí tem certa expectativa o Doran Grant, que ele tinha um nível bom de jogo na defesa de Ohio State, era um dos capitães, mostrava ser bem inteligente dentro de campo, mas na NFL tá muito aquém disso, muito aquém mesmo. É como o Renato falou, é uma decepção. Os jogadores na 4ª rodada ser cortado, não conseguir ficar no roster principal depois da pré-temporada, nos 2 primeiros, é uma decepção. Se fosse um jogador de 6ª rodada, porém um de 4ª rodada, pensando no que poderia ser, como o Ricardo falou, no college é um jogador muito produtivo, foi em uma universidade grande, jogou em grandes jogos, enfim, tínhamos muita expectativa para ele. Pelo jeito, essa expectativa toda não vai se concretizar.
Eu penso um pouquinho diferente quanto ao Grant. Eu acho que, além dele não estar mostrando aí tanto quanto a gente esperava, eu acho que ele é um cara que pegou o time da gente num momento conturbado para a secundária. A gente tem uma secundária extremamente problemática da temporada passada e a gente está esperando resultados a curto prazo. Então, a gente está na expectativa de que ele seja um dos caras que possam ajudar a resolver essa expectativa a curto prazo. Só que eu acho que essa expectativa que está sendo criada está sendo um pouquinho acima do esperado. Assim, claro, ele não era para estar tão mal quanto está hoje, mas também está se esperando dele muito mais do que se esperaria se fosse na secundária de Troy Polamalu, de Ike Taylor uns 4 anos atrás. Então eu acho que também vale essa reflexão, mas é como vocês falaram aí, ele realmente é um cara que jogou em alto nível na universidade, não necessariamente ele em alto nível, mas em partidas de alto nível, veio de uma escola excelente, onde ele era capitão de uma defesa excelente, então realmente se espera mais dele em termos de desempenho dentro do campo, mas continuo achando que pelo valor que ele tem de quarta rodada, talvez seja cedo, não extremamente cedo, mas ainda cedo para botar todo esse turbilhão de responsabilidade em cima dele. Eu acho que é um cara que vale, ainda tem uma expectativa por mais um ano aí, mais uma chance nele no nosso time. Pode ser que na próxima temporada a gente consiga ter esse jogador que a gente espera. Se não der, de todo jeito, deve ser o último ano de contrato dele. Um jogador, que é o provável fim aí que deve ter nele. Pois é, esse gancho aí que vamos pegar esse gancho em relação ao que vocês falaram antes, na verdade. Eu tava lendo aqui os 53, e aí eu queria perguntar para vocês, porque é uma coisa interessante. A gente só mencionou que, né, o Germano ainda falou, são 52, porque tem o Golson que tá lá, na verdade ele tá listado. Só que assim, a gente tem os jogadores que ficaram e, na visão de vocês, quais são os que correm mais risco de serem cortados quando, possivelmente, Ladarius Green voltar e Le'Veon Bell voltarem? Eu ia falar Trent Richardson, olha só que merda. O Darrell Richardson, que é nosso running back aí, que jogou bem a pré-temporada, ele é o terceiro running back hoje no time sem o Le'Veon Bell. Então é o DeAngelo Williams, o Fitzgerald Toussaint e o Will Richardson. Ele fez uma boa pré-temporada. Será que ele é cortado quando o Bell voltar? E a mesma pergunta serve para os tight ends hoje que a gente tem. O Jesse James, que pulou de terceiro para primeiro. E aí a gente tem o Xavier Grimble e o David Johnson também. Como que fica a situação desses caras, principalmente quando o Green, se Deus quisesse, sei lá, para glorificar de pé esse cara voltar um dia e o Le'Veon Bell voltar aí na quarta semana? Grimble. Grimble não mostrou nada para estar no roster final. Ele só tá por um motivo muito simples. Não tem tu, então não tem ninguém, então vai tu mesmo. A nossa depth de tight end é nulo hoje, só tem o Jesse James. Eu não conferia o Grimble para começar um jogo de temporada regular. Não, pra mim ele tá super cotado, a qualquer momento também ser cortado. Comemora aí um dia que ficou no roster final, fala pro filho que ficou, vai ter história pra contar, mas vê algum tight end disponível ou até outra posição, Grimble roda. Não tem condição dele ficar. Não mostrou um nível de competição suficiente para ficar no roster final para disputar a NFL. Muito inconsistente, drops, perdia bloqueios. Não tem espaço. Eu não gosto do Grimble de maneira alguma. Eu sigo aí o que o Ricardo disse. Acho que o Grimble é o que vai ser cortado para dar vaga ao Ladarius Green. É um cara que não mostrou muita coisa, não tem muita expectativa criada ao redor dele. Eu acho que ele ficou no roster final muito mais por ser um cara que o Tomlin gostava muito nos treinos, chamava muita atenção no training camp. O David Johnson, que é o outro tight end no roster final, parece ser meio que um cara de confiança, porque é um cara que já jogou aqui, é mais um cara para bloquear. Eu acho que ele não tem muitas recepções, eu acho que ele só tem uma recepção ou duas pelos Steelers, então é meio que aquele cara de confiança para que vai estar aí no roster final para bloquear. Ele é meio que o Matt Space desse ano, então eu acho que vai sobrar mesmo pro Grimble. Quanto à posição de running back, eu não garanto que o Richardson vai ser o running back a ser cortado quando o Bell voltar. Eu acho que vai ficar entre o Richardson e Toussaint, e como o DeAngelo Williams, que vai ser o nosso running back no
nesses 3 primeiros jogos, eu acho que ele vai acabar dividindo aí snaps com algum outro running back, não 50-50, mas, por exemplo, 80-20 ou então 90-10% dos snaps. Eu acho que a gente vai ver um pouquinho do Toussaint, um pouquinho do Richardson, e eu acho que vai acabar sim sendo definido quem vai ser cortado. Porque, como o Ricardo falou mais cedo, o Richardson ele mostrou um bom desempenho na pré-temporada, então eu acho que isso aí ainda tá para ser decidido. Se me perguntassem hoje, eu diria que o Toussaint fica no roster final, por ter mais tempo no elenco, por ter participado de jogos na temporada passada e ter sido importante nos playoffs, apesar daquele fumble, ele fazia uma boa partida, de ter sido aquele cara que chegou e mostrou serviço, vestiu a camisa e mostrou serviço, então eu acho que isso conta bastante, mas eu acho mesmo que vai ser definido nessas próximas 3 partidas. Eu acho que não tá batido o martelo, não. Quanto à posição de running back, concordo, não está definido realmente em relação ao running back que o Caio falou. Em relação à posição de tight end, eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Imagino que o Greenbow, na verdade, ganhou uma nova vida. Ele pode não destacar muito na temporada, porém, ele vai ter a chance de jogar na temporada regular. Imagino que vai pesar muito quem jogar melhor na temporada regular, que é quando e onde importa. Se o David Johnson acabar jogando mal, se ele acabar relaxando um pouco, é bem possível que o Greenbow passe ele, o depth chart, consiga segurar essa vaga. E espero que ele trate isso realmente como uma vida nova, se é que ele não vai ser cortado agora para chamarem alguém de fora. Mas se não for cortado, ele tem todas as condições para batalhar por essa posição número 2 entre os tight ends. E pelos tight ends que sobraram aí, não tem muita gente boa não, né, cara? Tem o Jace Amaro, né, que foi uma segunda escolha do Jets, 2014, se não me engano. Foi cortado. Enquanto a gente tá gravando aqui o podcast, já arrumou uma casa nova, foi pro Titans. E tem o Logan Paulsen, né, que é do Redskins, jogou bem na pré-temporada pelo Redskins. Pode ser que apareça aqui pelo lado do Steelers. E o Tony Moeaki, né, que já trabalhou com o Harley, era o Chiefs. Também foi dispensado pelo Bears ontem. Então são nomes com já estão bem rodados na liga, tanto o Moeaki quanto o Paulsen, que podem aparecer aqui para substituir o Greenbow. Para mim seria inclusive o cenário ideal. Por mais que eu torci muito pelo Greenbow no training camp, eu acompanhava aqui os reports dele de perto, o que é que ele fazia nos treinos, mas não dá para ter um cara inconsistente desse no cenário atual que a gente vive de tight end, ainda mais depois de Heath Miller. A gente tá refém nessa posição hoje. Big Ben passou a última década, os últimos 10 anos com Heath Miller do seu lado, procurando toda hora. Então, querendo ou não, vai ter uma hora que o Big Ben vai fazer aquela leitura, vai ver o tight end. Sabe que não é o Heath Miller, mas vai lançar. Quando vê o Greenbow da vida, o Greenbow não vai corresponder nem um pouco às expectativas que o Big Ben possa ter em cima dele. E é por isso que fica a minha preocupação nessa posição hoje. Até o Jesse James eu fico um pouco de interrogação, mas tinha meu voto de confiança. Então é uma preocupação que fica no ataque, como é que vai ser trabalhada essa posição. É aí que eu acho que um tal de Roosevelt Knicks vai jogar pra caralho essa temporada. Eu também acho que o Knicks pode encaixar ali de tight end, bloqueador, muito bem. Muito bem. Seria muita loucura, até pergunto, seria muita loucura a gente não cortar o Richards, não cortar o Toussaint, e aí corta o Greenbow e o David Johnson, os tight ends, e a gente fica com 2 tight ends, considerando o Green e o Jesse James, e fica com 4 running backs, porque aí o Knicks ele faria duas funções. Não. O Will Johnson fez isso, né? Então, numa dessa, o Richardson ele continua com o time. Sim. E o Knicks ele fica ali de fullback e também bloqueando como tight end, até recebendo alguns passes. Detalhe, né? Que a gente já falou em podcast, o Knicks ele era linebacker no college. Sim. Olha aí, pô. Ele era linebacker no college. Da ofensiva, não? Ele era um outside linebacker, né? Aquele negócio, jogava naquela stance no chão, saia do chão, mas era outside linebacker. Interessante, né? O cara na mesma universidade do James Harrison. Caramba, que coincidência. Interessante, o cara sai de um jogador de defesa que não tem tamanho pra ser um fullback na NFL. E caramba, a temporada que ele teve no passado, velho, espetacular. Espetacular. Ele tirou o Will Johnson de titular.
E o Will Johnson, ele não era um mau fullback, pelo contrário, ele era um bom fullback, mas simplesmente ele roubou a vaga do Will Johnson. Isso é verdade, eu gostava muito do Will Johnson, cara. É um cara que não... Porra, é um cara que... Eu tenho ele no Madden até a vida inteira, cara. 38 anos, o cara tá no meu time ainda. Então, pra você ver que foi tão interessante que o Knicks, a gente teve a situação de ter 2 fullbacks no roster final, porque no Knicks a gente não sabia que era híbrido como é hoje, né? Mas o Will Johnson era. O Will Johnson, ele tinha snaps como running back, tinha snaps como tight end, então, e como fullback, que é a posição dele. Então era o cara que fazia um pouquinho de tudo. E aí agora a gente perde o Will Johnson, acabou o contrato, ele foi embora, e tem o Knicks, que faz uma função bem parecida, só que ainda desempenhando melhor do que o Will Johnson, porque ele teve uma temporada melhor que a do Will Johnson no passado. E hoje quer falar daí da universidade do Knicks, a mesma do James Harrison, né? Isso, é do James Harrison. Ah, não, mas acho que foi no high school. O James Harrison, ele foi running back também. Só que eu acho que foi só na high school, não chegou a ser no college. Mas beleza, então. Viu? Outra coisa, então, também já pra gente não se alongar muito nessa dos 53, mas talvez pra não deixar passar em branco também, a gente assinou antes do jogo contra o Panthers com um garotão lá, como que é o nosso, com o Zach Mettenberger. Só dando uma pincelada rapidamente aí, ele era um QB que a gente, no nosso grupo, a gente conversava muito, que seria um bom backup, e agora ele tá aqui. O que esperar dele? Aprendendo, enfim, o que esperar do Mettenberger, que teve uma atuação até boa contra a gente em 2014, quando ele jogava pelo Titans ainda, e agora ele tá aí do lado do Big Ben, vai ser o terceiro reserva, vai ser o terceiro backup atrás do Landry Jones. Mas o que vocês acharam aí dessa contratação? A gente falava muito que não faltava backup pra gente no quarterback, mas agora, aparentemente, em nomes a gente tá um pouquinho mais tranquilo, porém é um cara que já foi cortado 2 vezes. A questão é essa, em nome a gente tá tranquilo, porém em qualidade, em jogo, enfim, não tanto. O Mettenberger, ele é para muitos, ou era para muitos, um dos melhores, digamos assim, backups QBs da liga, talvez só não, backups jovens no caso, talvez só não melhor que o Mike Glennon lá de Tampa Bay, e eu fiquei bastante feliz quando eu vi a notícia no Black Yellow BR, para variar, que nós conseguimos pegá-lo no waivers. Poxa, com a lesão do Gradkowski, precisávamos de um quarterback número 3, o Bree Henner, que foi contratado para a pré-temporada, não vingou, ele não mostrou nada demais que nos fizesse confiar nele pro roster principal. Então acho bem válido essa aposta no Mettenberger. Espero que ele não veja a cor do campo essa temporada, porque se ele chegar a ver, estaremos em problemas. E honestamente, deixa ele disputar lá com o Landry Jones. O Landry Jones sai na frente por já conhecer o elenco, já conhecer o playbook, ter jogado o ano passado, bem ou mal, mas ter jogado. E é uma aposta válida. Não tenho do que reclamar do Mettenberger, apesar de que ele tem um recorde de 0-10, né, na NFL. As 10 partidas que ele chegou a disputar, ele perdeu todas. Tudo bem que aquele time de Tennessee não era mil maravilhas, mas perdeu. Mas enfim, uma boa contratação na minha visão. Na minha também. Ele é backup, né, velho? O cara é backup. Foi como o Germano citou aí, ele foi colocado como um dos melhores backups aí da liga por alguns, por um tempo. No ano passado ele chegou a jogar, porque o Mariota sofreu lesão, ficou partida sem jogar, ele jogou, não foi bem. Aí os números dele não são bons, porém é aquela história, backup é o cara que tá ali pra quando tiver uma situação emergencial, entrar e garantir o mínimo de vitórias possível, e na minha opinião, eu acho que o Landry Jones consegue fazer isso também, mas são diferentes características que tem entre ele e o Landry Jones. Ele é um cara que tem um braço bem mais forte que o Landry Jones, mas eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que a gente sai de um terceiro quarterback que a gente não fazia ideia quem era, de onde vinha, um cara completamente desconhecido, que era o Justin Vaughan e o outro lá, o Henner. E ano passado a gente teve horrivelmente, era o Landry Jones, só que depois passou a ser o Michael Vick, né? Horrivelmente o Michael Vick, em fim de carreira, horrível, que comprometeu alguns jogos na temporada passada. E a gente passou a ter essa temporada o Landry Jones, que deu conta do recado em algumas partidas ano passado, e agora o Zach Mettenberger. Então eu
gostei da contratação, é um cara com experiência, apesar dos números ruins. E, por outro lado também, né, finalmente a gente vai ter o Burger Bowl dentro de Pittsburgh. Eu gostei da contratação do Mettenberger, o Tony e o Colbert também, quando falaram rapidamente sobre ele, ficaram comentando quanto gostavam dele no draft de 2014. O Tony ficou impressionado com o que viu no Pro Day de LSU em 2014, o braço que ele tinha era muito forte, então o Colbert ficou bem animado em escolher ele, cogitou escolher ele no draft daquele ano. Outros motivos que surgiram na hora, algum empecilho, algum plano, não aconteceu. O Steelers já tentou pegar ele outras vezes, também não conseguiu. Então agora teve a oportunidade, depois que foi dispensado pelo Chargers, foi lá e garantiu ele. Então a gente nem deve ver, provavelmente, espero muito não ver ele em campo, até porque ele vai ser o terceiro QB, deve ficar atrás do Landry Jones, o Landry Jones vai ser o backup. O Mettenberger deve ser inativo em todos os 16 jogos. Então é isso, não tem o que comentar, acrescentar sobre o Mettenberger. O cara tem um braço forte, já mostrou até contra a gente, vem um nível alto de competição no college e LSU. Então é uma experiência, apesar de não ficar muito feliz, mas de ser reserva. Aqui ele não tem opção, né? Tem que ser reserva, não tem o que querer. Aqui o pessoal quando chega aqui parece todo mundo um pouquinho na linha. Então não acredito que a gente tenha muito mais o que acrescentar aqui. Tranquilo. Acho que em relação igual o Germano falou, espero que ele não veja o campo, mas ele vai ver o campo sim na última rodada contra o Browns, porque a gente já vai estar 15-0 e aí vão poupar todo mundo e ele vai jogar. E vamos ganhar, né? E vão ganhar. Mas beleza. Então assim, a gente vai fazer um segundo tópico agora, mas ele é meio relacionado ao primeiro. Como o Caio falou no início aí da nossa apresentação, a semana foi muito conturbada, foi muito movimentada, teve muita notícia de toda a liga, enfim, incluindo a gente, e o Steelers fez algumas movimentações que geralmente não costumam fazer. E uma delas foi a troca pelo Justin Gilbert, que era que era do Cleveland Browns. Ele foi draftado na primeira rodada de 2013, 14, agora não lembro. Mas ele era um cara de primeira rodada que talvez nunca jogou como um cara de primeira rodada. E o Steelers mandou uma pick de sexto round pro Cleveland Browns. E agora a gente tem aí como cornerback também, junto aí do William Gay, do Cockrell, do Art Burns, do próprio Golson, o Justin Gilbert, que chega aí ao time para começar já dentro dos 53 a temporada regular. Então, assim, ele é meio puxando, sim, ao assunto dos 53, mas e aí, galera? O que vocês acharam dessa movimentação dos Steelers? O que a gente pode esperar? Quais são as projeções pro Gilbert nessa temporada, nessa troca que, para mim, já dando minha opinião e não interrompendo vocês no futuro, aí, foi uma grande surpresa, principalmente por envolver uma pick de sexta rodada, uma pick tão baixa para um cara que foi draftado na primeira rodada. Primeiro, antes de tudo, eu queria aqui externar minhas desculpas ao Doran Grant, porque 5 minutos antes de ser anunciada essa trade, eu postei no Twitter, inclusive marcando Black Yellow, dizendo, ufa, ainda bem, eu estava torcendo pro Grant estar no roster final, eu disse, o Grant está com vaga garantida no roster final, coisa do Scott. 5 minutos depois, anunciam a contratação, o trade, né, a troca pelo Justin Gilbert. A princípio, de cara mesmo, quando anunciou a troca, só veio à minha cabeça, claro, o cara do draft de 2014 que impressionou todo mundo. Eu fiquei muito surpreso e também gostei muito na hora. Claro, eu não tinha parado para analisar como é que tinha sido as últimas temporadas dele, não tinha lido nada sobre ele, como é que ele estava recentemente, se ele tinha problema de off-field, né, de extracampo. Então, eu, a partir do momento que anunciaram a troca, como o cornerback é uma posição que está muito, muito difícil na liga hoje de ter um jogador bom, e realmente o Justin Gilbert é um nome que há 2 anos atrás era visto como no draft como o top do que você poderia tirar do college. Eu fui pesquisar para ver como é que foram os últimos anos no Cleveland Browns dele e não gostei do que vi. Primeiro que ele começou sem jogar na primeira temporada, só foi jogar lá, ele teve lesões e só foi jogar lá para a semana 14, e aí o primeiro jogo do cara na NFL ele já consegue uma pick six
six contra os Colts, com o Andrew Luck lançando e ele vai lá e consegue uma pick six no primeiro jogo dele, e aí apareceu finalmente o rookie que ia destruir na NFL, que foi o melhor prospect de secundária daquele ano, o melhor corner daquela classe. Só que aí é um cara extremamente problemático. Eu vi também o outro lado da moeda, era um cara extremamente problemático fora de campo. Era um cara que não dava valor aos horários dos treinos, aos horários dos jogos, aos horários das viagens da equipe. Chegava atrasado. Não cheguei a ler nenhum problema em envolvimento com droga dele, mas mais em comportamento. Ele tinha muito problema de comportamento, de atitude dentro do elenco, do roster. Ele não queria muito escutar os veteranos. Alguns veteranos, inclusive, chegaram para a mídia. Isso, veteranos que não foram identificados, mas foram ressaltados como líderes da equipe. Foram colocados como... colocaram o Justin Gilbert como um cara que não dá a mínima para a NFL, não dá a mínima para o time, e que provavelmente é um dos caras mais desinteressados da liga, desinteressados no jogo, desinteressados no próprio time, não estava nem aí. Então, é um cara que claramente estava desmotivado no Cleveland Browns. Ele não conseguiu desenvolver o que era esperado dele por lá. Li também que ele tinha problemas com movimentação no posicionamento dele, com técnicas. Ele é um cara extremamente rápido, fez um combine espetacular, correu para 4,37 no 40-yard dash, só que, velho, ele não conseguiu transmitir isso para a NFL, perdendo inclusive na Precision corrida para Mike Evans, que é um cara que faz 4,6 no 40-yard dash. Então é um cara que tem o atletismo, tem o físico, tem tudo bem preciso para a posição de corner, mas não consegue transmitir isso na atuação dele. Por isso e por alguns outros pontos, eu fiquei com o pé bem atrás depois que eu soube da troca dele. Mas é aquela história, a gente não tem muita opção em cornerback boa no nosso elenco, até que se prove o contrário, porque são caras que chegaram agora, tirando o William Gay. O Cockrell tá numa temporada para se provar, o Golson, quando jogar, vai estar para se provar, o Artie Burns, quando jogar, vai estar para se provar. Então, o Will Gay é o único que tá aí consolidado, então vai ser complicado para você ver um cara desse chegando e ter total confiança nele. Por outro lado, sempre tem o ponto de que ele é um jogador da falida franquia que foi nos últimos anos de Cleveland Browns. Os Browns nos últimos anos tiveram não só o Justin Gilbert, como alguns outros jogadores que claramente não queriam dar o seu melhor em campo, estavam claramente não mostrando o melhor do seu potencial, e pode ser que com essa injeção de ânimo, vindo para um time vencedor, vindo para um time que é referência culturalmente e tecnicamente na liga, ele consiga botar a cabeça dele no lugar e ser o garoto de 2014, que teve todo o hype que teve, que foi oitavo pick no overall no draft daquele ano, foi o melhor cornerback da classe, e eu torço por isso. Os números dele na universidade são excelentes. Ele também é um ótimo retornador. Inclusive, um dos pontos que deve ter sido crucial para ele vir para cá foi que ele era um ótimo retornador no Browns, inclusive, e tinha até batido o recorde, se não me engano, da franquia de mais retornos além das 30 jardas. Então, vamos ver aí o que o Gilbert pode trazer para nossa equipe. Eu não tenho uma expectativa muito grande para ele, mas o que vier é lucro. Esse pé atrás com o Gilbert é até compreensível, seja pela falta de produção nos últimos anos, seja por esses problemas extracampo que a mídia tem reportado. Porém, a troca dele me deixou bastante feliz. Quando eu soube, na verdade, o que a gente deu por ele, eu fiquei bastante feliz, porque, querendo ou não, foi uma escolha de sexta rodada. Pegamos o Antonio Brown na sexta rodada, pegamos o Vince Williams na sexta rodada, tudo bem. São jogadores hoje que produzem no time. Claro, o Antonio Brown é o melhor adversário da liga, o Vince Williams é um bom backup. Mas enfim, uma escolha de sexta rodada, raramente ela traz resultados bons. Então, dar uma escolha de sexta rodada pelo Justin Gilbert, por esse potencial que ele tem, e que nós sabemos que ele tem pelo tempo de college dele, pela época do draft de 2014, eu acho um bom investimento, acho que fizemos um bom trabalho. Eu, na hora que teve essa troca, eu fiquei chocado. Tava no jogo do Mariners aqui em Recife, na hora veio o alerta da aposta do Adam Schefter que o Steelers tinha trocado o Justin Gilbert com o Browns.
Eu fiquei olhando várias vezes pra ver se não era algum perfil fake ou se era alguma coisa de errado, porque logo em seguida a minha internet tava uma porcaria lá, o sinal tava muito ruim. O Twitter tá falando, tweet inexistente, só apareceu o alerta. Então eu fiquei meio que atualizando o Twitter toda hora e não aparecia nada. Eu queria acessar de novo o Twitter do Schefter e só tava dando Twitter inexistente. A gente viu ontem mais cedo o Wade Phillips postando no Twitter, antes de sair a troca do Sam Bradford pro Vikings, postando exatamente isso. Sam Bradford to the Vikings, com interrogação. E logo em seguida ele apagou. Então teve gente que viu, ficou meio sem entender e em questão de minutos o pessoal soltou essa troca também chocante que aconteceu ontem. E o que esperar aqui do Gilbert em Pittsburgh é o processo que o Mike Tomlin vem fazendo nos últimos anos. Deixar a defesa mais rápida possível, a defesa mais rápida da liga. Como o Kai já comentou, o Gilbert é um cara que correu 4.37 no Combine. Isso aí é um número absurdo. Não é um absurdo, é um número muito bom. Ver o nosso secundário hoje, o Chazier também, os jogadores, tem jogador, a grande maioria, 4.3, 4.4, o Drew Pritt também mostrou muita velocidade. Então, o Tony tá nessa vibe de querer pegar jogador rápido. O Gilbert também teve muita repetição supino, teve 20, então é um cara forte. E aquele negócio, o pior das hipóteses do Gilbert aqui, ele vira um cara de special team como o Darius Leonard bem virou. Usou a velocidade para ficar no special team dando tackle. Então o Gilbert também pode usar esse talento dele aqui, buscar uma motivação nova aqui. A gente sabe como é que funciona o Browns nos últimos anos. O que acontece no Browns não é por acaso, são várias variáveis que fazem com que o cara chegue lá e fique totalmente desmotivado em continuar, conseguir carreira, de se desenvolver e tudo mais. E aqui o cara vem para uma franquia mais sólida, tem Mike Tomlin, que é um dos melhores motivadores da liga, consegue tirar o máximo do cara, uma defesa que, se a gente for ver, não tem um histórico de jogadores com problemas recentes, com a liderança do Hayward e do Gay, não tem problema no ataque, com Bell e com Brandt. Na defesa, particularmente, não me lembro de alguém nos últimos anos que tenha feito algo que saísse na mídia, fosse suspenso, algo assim. Então a defesa tem uma liderança sólida no Hayward e com o William Gay, e o Gilbert pode chegar aqui muito bem e renovar a carreira dele e se tornar o CB que todo mundo esperava que ele fosse. O Gilbert saiu do college com a expectativa de ser o próximo Deion Sanders, pra vocês terem noção. Era um dos melhores prospects que já foram vistos na posição de cornerback. E não deu certo. Acontece muito disso na NFL. A gente não teve nada a perder. Pra ter noção, a gente abriu mão de quê? Uma escolha de 6ª rodada pra pegar o Gilbert da escolha do draft de 2018 só. A gente abriu mão de uma escolha de 6ª rodada pra pegar o Josh Scooby, abriu uma escolha de 5ª rodada pra pegar o Brandon Boyk. Boyk não fez nada aqui, o Scooby, a gente perdeu o jogo temporada passada por causa dele. Então, é mínimo isso. A escolha de 6ª rodada tem o Brown, tem o Vince Williams, tudo bem. Mas também teve o Travis Finney, que foi cortado ontem, foi pro Practice Squad. O Tiquilo foi escolhido temporada passada também, foi cortado para ir pro Practice Squad. Então não quer, né? A gente não abriu mão de uma escolha de 3ª rodada que vez ou outra faz falta, como fez falta alguns anos atrás, quando a gente subiu no draft de 2013, se não me engano, ou 2014, não me recordo agora, para pegar o Shamarco Thomas, que fez falta no draft, entendeu? São coisas assim, o pessoal tá crucificando porque abriu mão da escolha de 6ª rodada. Eu não entendo parte do pessoal de Pittsburgh, porque o pessoal reclama, mas os Steelers não escolhem CB de 1ª rodada. Escolheu Burns, até a gente criticou pra cacete a escolha do Burns. Mas foi lá e escolheu, pronto. Aí depois criticava, mas não tem CB alto, porque teve um gol só ano passado, e tem um gay também lá no time. Escolhe o Jesse Gilbert, CB atlético, um CB alto, o autêntico cornerback, para marcar o wide receiver número 1 do time adversário, por exemplo. Criticam o cara também, que veio o Gilbert, que é do Browns, que não tem um histórico bom. O próprio pessoal do Browns Brasil soltou uma gracinha falando que o Steelers tem que comprar um despertador para ele, porque ele perde muita hora. Então, não é... Aqui eu tenho quase certeza que ele não vai ter muito problema, sendo bem sincero. Eu acho que eu estou muito animado com o Gilbert e ele pode ter muito sucesso aqui em Pittsburgh. Eu ousaria dizer até
Isso é uma bold prediction. Não é de números nem nada, mas diria que ele começa o jogo contra o Redskins. Pra mim, ele tem potencial para ser titular. Jogo contra o Redskins, com o Cockrell e o Greenberg por fora e o Gay na níquel. Pra mim, o Sean Davis não é jogador pra ficar de corner, não. O Sean Davis é físico, mentalidade de safety. Concordo. Quero muito ver o Gilbert jogando, se for pra tirar o Sean Davis do slot. Eu acho que a gente perde muito do Sean Davis no slot, porque foi a posição que ele foi mais queimado no college, e não é a posição. O cara é safety, não é corner, não é slot. Bom, só lembrando um pouco do que o Caio falou, talvez seja importante a gente justamente não ter expectativa pra ele, não criar expectativa, porque a gente tá falando muito no potencial dele, que realmente ele tem um potencial muito bom. Mas nos Browns ele não rendeu o esperado. Tanto que, como o Ricardo falou agora, o Browns Brasil soltou uma gracinha, enfim. Isso mostra que lá ele não rendeu o esperado de uma pick de primeira rodada, uma pick de top 10. Como ele não rendeu o esperado nos Browns, ou seja, nos Browns, que já diz muita coisa, talvez seja importante a gente não criar tanta expectativa assim e esperar para ver o que ele pode produzir aqui em Pittsburgh. Sabemos que a nossa franquia ela é mais solidificada, o nosso coaching staff, querendo ou não, é melhor que os dos Browns. Talvez aqui ele consiga mudar o rumo da carreira dele. O Ricardo falou também que ressaltou que foi uma escolha de 6ª rodada, ou seja, a gente não deu muito por ele. Não foi, por exemplo, de 3ª rodada, que de vez em quando faz falta. Na mesma hora que você falou isso, Ricardo, eu só lembrei daquela história do Emmanuel Sanders, que os Patriots queriam ele, ofereceram para ele um contrato. Se ele fosse para lá, a gente ganhava a escolha, a 3ª rodada deles, e a gente não aceitou. Até hoje eu fico puto com isso. Isso, porque o Big Ben veio a público e garantiu, querendo bancando o Sanders, foi a opção dele, ter o Sanders no seu corpo de wide receivers, para no ano seguinte ele chegar em Denver e falar que Peyton Manning é um líder muito melhor do que Big Ben em menos de um dia de convivência já com Peyton Manning. Então é uma sacanagem o que o Sanders vir em público e querer desmerecer um pouco o Big Ben pelo que o Roethlisberger fez para ele. Até porque o Sanders é um cara muito odiado em Pittsburgh e também não faz a menor falta. É um jogador totalmente dispensável. Acho que ele tem até um certo hype lá em Denver, seja lá porque o corpo de recebedores do Broncos não corresponda seja algo tecnicamente bom fora o Thomas. Então ele vai lá e meio que assume, abraça o role de wide receiver 2 e faz uma jogada ou outra. Eu acho o Sanders um jogador totalmente dispensável para o Steelers hoje, não faz a mínima falta e, por mim, que vira o andarilho estilo Mike Wallace pela liga. Realmente falta ele não faz não. Impressionante. O que ele fez do Big Ben depois foi basicamente um tapa na cara, né? Exatamente. E uma última coisa, rapaz, Ricardo, tu realmente não dorme em serviço. Tu no jogo dos Mariners acompanhando as notícias. Caralho. O tempo todo, até o pessoal do Mariners eu soltei lá, e pessoal, manda um abraço aqui pra mim e tudo mais. É o narrador Rafael Brasileiro, torcedor fanático do Ravens, jornalista aqui do Diário de Pernambuco, participa do podcast 45. É meio de longa data, né? A gente já teve muita confusão por causa dessa rivalidade Steelers e Ravens. Desde quando eu era mais novo, quando eu jogava no Mariners, acompanhava, tinha essa rivalidade entre eu e ele, quando ele já foi meu treinador do Mariners, logo no início, nos primórdios do americano recifense, ainda na praia. Então, desde 2008, 2009, a gente tem essa rixa aí, Steelers e Ravens. Então, ele foi lá, ele é narrador do Mariners, foi lá, deu um abraço para Ricardo do Black Yellow Brasil, convidando o pessoal a acompanhar nosso trabalho. Então, foi bem legal. Vou pedir para ele dar uma olhada no nosso podcast. Já recebe um abraço pra ele. Valeu, brasileiro. Bem que legal. Beleza. Mostrando que grande fica dentro de... Exatamente. Ele segue o Black Yellow BR, vez ou dar uma cutucada aqui na gente. Tem que dar, né, cara? Faz parte. Meu, mas eu não quero perder o gancho de uma coisa. Vocês falaram aí dos recebedores, do Sanders que foi embora. E, cara, a gente tem... Lembrando lá no podcast 1, a gente tem um cara muito feliz aqui, né, velho? Porque a gente não falou... Pra encerrar o assunto dos 53 jogadores, a gente não falou de um cara que tá no 53, que é agenciado por um de vocês aqui no grupo. Na verdade, tem dois. Um já era meio, digamos assim, ok, que ia ficar, porque já tava, que é o Robert Golden, agenciado pelo Caio. Isso. E o outro, rapaz, é aquele recebedor lá,
O Eli Rogers. O cara ficou no elenco final, hein? Ricardão aí tá peidando arroz, então, velho? Fala a verdade. Ganhei dinheiro com isso, com essa. Puta, você ganhou, cara. Boa, o Eli Rogers. Eu tava olhando a lista aqui. Tem tudo pra começar como titular contra o Redskins. Eu acho que ele vai ser. Ele acho que vai ser titular na frente do Sammy Coates. Vai, também acho. Deve ser titular. Eu vou Teve ser um cara que nem sincero. citou o Sammy Coates, né, cara, como os recebedores dos Steelers. O Big Ben, que é o Houdini da NFL, chamou o Eli Rogers de ilusionista pelo que o cara faz dentro de campo. Ó, eu vou ser muito sincero. Pelo que eu vi em toda a pré-temporada, ele parecia, sério mesmo, como o Antonio Brown praticamente não jogou, o Wheaton também. No momento que a gente ia pra situação de passe, ele era o nosso Antonio Brown. Se buscava ele, e toda jogada pra ele era completion. Impressionante. Eu não lembro de um drop dele. Impressionante como ele foi bem na pré-temporada. Foi o jogador de mais destaque, na minha opinião. Foi o jogador que eu mais gostei de assistir. Ele virou o nosso jogador de segurança na pré-temporada. O Andy Jones sempre procurava ele na terceira descida, era sempre passe pra ele, longo ou curto. Ele foi espetacular, mais que merecido essa vaga no roster final, tomou o protagonismo que tinha sido criado ao redor do Sammy Coates. Gostei demais. E pra mim, é como o Ricardo disse, vai ser o titular já no jogo contra o Washington Redskins na primeira semana. E ele se mostrou ser um alvo no terceira descida. O Big Ben chegou lá e procurava ele na terceira descida contra o Saints, até o Landry Jones contra o Panthers também, olhava ele em terceira descida. Esse foi um role que o Wheaton teve bem as últimas temporadas. Big Ben até chamava ele de Mr. Third Down. Então o Eli Rogers pode ser esse novo Mr. Third Down entre os recebedores aqui no Steelers, que é um recebedor para correr rotas curtas, muito bom. Ele tem uma explosão absurda. Tem uma jogada contra o Panthers que quando ele saiu da linha de scrimmage eu fiquei impressionado como o cara saiu. Parecia Arena Football, que o cara já vem correndo de trás da linha de scrimmage no impulso. E ele saiu na stance normal, na própria corrida já bateu o cornerback reserva fácil. O Eli Rogers, que postou um dia desse até nas redes sociais, tava triste por conta do Bridgewater. O Bridgewater jogou com ele em Louisville e era um dos alvos favoritos do QB do Vikings. Então o Rogers vem para uma temporada boa, uma surpresa boa pra gente. Então, detalhe, né? Só um detalhe, rapidinho, Renato. Só um detalhe. Ele recebe esses passes, em maioria que eu vi, todos no meio, naquela região ali do meio do campo, que é uma área muito conturbada. É muito difícil de receber passe por ali. Então foi um fator que destacou muito em todos os passes que eu vi ele recebendo, ele fazendo rotas pelo meio do campo. É muito difícil isso. E para um cara que chegou na liga agora, tá tendo a primeira temporada, já que a temporada passada ele se machucou, é muito interessante ver isso. É só uma breaking news que teve exatamente agora. O Steelers divulgou seus jogadores de practice squad. O Donald Grant não tá nos 10 jogadores. Ele não ficou no practice squad. Ou o Steelers já botou ele no roster principal, botando o Golson designado para retorno, ou o Grant decidiu assinar com algum outro time. Ele tem a opção de, caso alguém tenha botado as waivers dele, ele ir, mas acredito que não, que já deve ter divulgado todas. Ou o Steelers desfez dele, realmente não achou que ele vai trazer algo futuro aqui pro time. Eu acho isso muito provável, ele realmente deve ter ficado no lugar do Golson, então esse move pode ser anunciado nas próximas horas. Mas a princípio é uma surpresa, eu pensei que o Grant fosse ficar no roster press squad e depois iria ser adicionado eventualmente ao press squad. Esse move ainda não aconteceu, e se vai ser até 5 horas, na verdade, né, para anunciar o Saquon Golson no IA designado para retorno. Só para comentar, os jogadores que estão no press squad, tem o running back Brandon Brown Dukes, o Cameron Stingley, também running back, o receiver DeMarcus Ayers, nossa escolha de 7ª rodada do draft desse ano, o wide receiver Kobe Hamilton, o tight end Rashal Allen, esse veio de fora, foi acordado de algum time, eu não cheguei a dar uma olhadinha aqui de onde foi que ele saiu, o offensive tackle Matt Failer, o defensive end Calshad Lyons, que o Caio gosta dele, o defensive tackle John Maxey, o cornerback Shabazz e o linebacker Travis Finney, que foi na outra escolha dessa rodada, também tá no press squad. Então esses 10 jogadores vão ficar no PS essa temporada. Um adendo
adeus pro Steve Johnson, né? Steve Johnson não. Mas o Steve Johnson já é veterano, acho que ele não tem nem elegibilidade para ficar no practice squad. Ah, sim, verdade, Sobre o Doran Grant, Ricardo, com certeza o pessoal, quando estiver escutando isso, já vai saber mais sobre o veredito da situação dele, mas eu acho realmente que ele vai estar no roster final. Eu também acho. Porque não faz sentido a gente não fazer nenhum move nesses waivers, perder os melhores jogadores aí de secundária, deixar passar assim batido e não ter o Doran Grant no practice squad, ainda que ele tenha sido meiota aí nessa preseason, ele teve, querendo ou não, um certo destaque no início. Eu acho que só para encerrar aqui, isso que a gente o Renato vai dar procedimento ao próximo tópico já. Só uma curiosidade mesmo, não sei se o pessoal lembra do CJ Goodwin, que era um wide receiver que ficou nas últimas 2 ou 3 temporadas aqui no Steelers, não estava esse ano, mas nas passadas esteve chegou a ser até ativado em jogo de temporada regular, se não me engano, não me recordo bem agora, mas era um nome familiarizado nas off-seasons do Steelers, era um cara muito rápido e tudo mais. Ele foi pro Falcons nessa temporada agora em 2016, mas não foi como wide receiver, foi como cornerback, virou cornerback no Falcons e ficou no roster final como cornerback lá em Atlanta, e jogou bem na pré-temporada, não jogou mal não, teve boas atuações como jogando na secundária, tá lá. Então é só uma curiosidade, pessoal, caso alguém se lembre do CJ Goodwin. A gente podia estar tendo um CB aqui, eu não sabia. Eu tô lendo enquanto o Ricardo fala, tô lendo o Caio falando aqui, ó. Tínhamos um corner esse tempo todo e a gente sofrendo com o Blake. Puta merda, velho. O Blake ficou no Titans, pô. O Blake não foi contando. O Blake vai pra temporada regular. Meu Jesus. Ou seja, beleza, corner decente esse tempo todo do practice squad podia não ter sofrido isso tudo que a gente sofreu com o Blake. Jesus. Rapaz, é bem a cara do Steelers acontecer essas coisas, né? Só falta o cara fazer sucesso lá e jogar uma carreira, enfim, como corner. O próximo franchise corner de lá. Nem fala, velho. Nossa, a gente vai se remoer eu não vou nem comentar, porque a chance disso acontecer, eu não preciso nem colocar uma porcentagem aqui, que é acima de 50%. Pra um cara ex-Steelers, tudo é possível acontecer que não deu certo aqui, velho. Ou lá em Pitts, né? Falando. Mas beleza. Vamos lá, senão a gente vai ficar se matando aqui. Então é isso aí, galera. Ó, hoje, terça-feira, espero. Daqui a 6 dias, segunda-feira, dia 12, vamos ter então finalmente nossa temporada regular, vai começar. Que emoção, vamos lá, enfim, aquela coisa toda, não sei o que, enfim. É um jogo de Monday Night, então segunda-feira à noite aí é o primeiro jogo dos 2 que é comum nas estreias. O Steelers vai viajar até Washington para enfrentar o Redskins e, enfim, já projetando aí como que vai ser esse jogo. Confesso que, apesar de estar apresentando aqui, não acompanhei a off-season do Redskins para saber como está a questão com eles lá, não sei em relação às atuações como foram na pré-temporada, mas a gente sabe, com base no ano passado, o Redskins foi o único time da NFC East que se classificou para os playoffs. Acabou sendo uma surpresa, na minha opinião. Rapaz, me sumiu o nome do quarterback deles agora, o Kirk Cousins. You like that? Esse cara aí jogou muito bem ano passado, foi uma surpresa boa, gostei muito de ver o estilo do jogo dele, e é um cara que gosta de lançar bola. Ele perdeu jogos lançando interceptação no final, e vai ser um teste talvez aí para nossa secundária, visto que eles trocaram ou perderam o running back que eles tinham, que ajudava muito no jogo corrido. Então possivelmente podemos ver aí o Kirk Cousins lançando bastante bola na nossa renovada, talvez, secundária aí. O que vocês projetam aí para esse jogo de estreia? O Steelers já chega com tudo, ou é o Steelers de sempre que começa meio que engatinhando, dando umas patinadas e depois engrena? O que vocês projetam aí para esse jogo exclusivamente aí contra o Washington? Olha, eu não espero um jogo fácil. Eu sou bem suspeito para falar dos Redskins, porque realmente eu sou um fã do trabalho do Kirk Cousins. Eles têm um jogo aéreo bom, não foram pro playoff à toa, não chegaram nos playoffs à toa. Ele tem um tight end que é excepcional, que é o Jaron Reed, e é o que me preocupa. No primeiro jogo da temporada passada, no primeiro jogo da temporada passada, a gente enfrentou o New England Patriots, e o que mais deu dor de cabeça pra gente naquele jogo foi além do Scobie, foi a nossa secundária sofrendo com tackle
tackles perdidos e cedendo turbilhões de jardas, sem saber marcar o tight end deles, que é o Rob Gronkowski, aí o melhor tight end da liga, claro, muito melhor do que o Reed, mas o Reed é um ótimo tight end. Ele tem uma química muito boa com o Kirk Cousins, então é algo que me preocupa bastante para essa primeira rodada, porque é meio que, claro, tirando aí a qualidade de uma dupla para outra, é uma química entre quarterback e tight end muito boa que pode causar trabalho. Eles têm um grupo decente de recebedores, perderam o Alfred Morris, eu acho que quem vai estar carregando a pelota por lá vai ser o Matt Jones, que é o running back, foi rookie da temporada passada deles, eu não tenho certeza se é o Matt Jones, mas a defesa deles não tem muito conhecimento sobre a DL deles, mas eu sei que eles conseguiram o Norman essa temporada, então vamos ver, né? Eu acho que a gente vai, como vencendo, vai depender do ataque para essa primeira partida. Não espero um jogo fácil, mas eu espero que a gente consiga ganhar esse jogo. Vai ser um tiroteio esse jogo pra mim, viu? Eu acho que é daquele jogo de Monday Night que o placar vai ser o quê? Vai ser uns 35-30. Eu tô sentindo que vai ser um jogo muito aéreo a princípio, por conta do... além do Redskins ter um corpo de recebedores bem sólido, né? O Deshaun Jackson, o Jamison Crowder, temporada passada, teve um bom ano de rookie. Tem o Josh Doctson, que foi a escolha de primeira rodada deles nesse draft. E o Jordan Reed, como o Caio falou, o tie-end deles, uma surpresa. E o Pierre Garçon. E tem o Pierre Garçon também, exatamente. Então eles devem usar e abusar. Sabe que nossa secundária é a parte fraca do nosso time, da defesa, então vão procurar usar bastante o jogo aéreo com o Kirk Cousins, até porque o corpo de running backs dele não é muito promissor. Depois do Alfred Morris, tem o Matthew Jones e o Cyrus Thompson, se não me engano, por lá, então não acho que vão dar muita bola para eles, até porque eles dois também são bons recebedores. O Matthew Jones é um bom recebedor, então o Kirk Cousins vai cansar de usar o braço dele, e o Big Ben também vai ter um matchup interessantíssimo entre o Brown e o Josh Norman logo de cara na primeira semana. A defesa deles, assim como o Caio, eu também conheço pouco do front seven deles para ser um duelo para nossa OL, mas acredito que a gente consiga ter um bom controle contra eles. Se não me engano, tem o Tyler Murphy, que foi principal jogador do front seven deles, que não é essas coisas, então acredito que a nossa OL o Big Ben vai ter tempo para achar os recebedores atrás pela secundária deles, então também espero que o Big Ben logo de cara faça uma excepcional atuação, o ataque vá muito bem contra o Redskins, e nossa DL também, nosso front seven contra a OL deles. Eu não acho que a OL deles também seja algo sólido que vai causar alguma dificuldade, impedir que a gente consiga botar a pressão no Kirk Cousins. Tem um Brandon Scherf, que era um bom OL que eles draftaram na temporada passada. Começou mal, mas terminou a temporada muito bem. E tem o left tackle dele, se não me engano, é o Lynchburg. Eu não lembro, é um nome bem complicado. Eu não consigo me recordar bem o nome agora desse left tackle do Redskins. Vou dar uma olhada aqui depois. Confirmo para vocês. Mas que o Dupree, que vai fazer sua estreia em 2016, provavelmente, contra o Redskins, pode, tanto o Dupree como o Jarvis Jones, usar e abusar dos tackles dele, que não são forças, uns pilares aparentemente fortes nessa OL do Redskins. Caso algum torcedor do Redskins esteja ouvindo, peço desculpas pela minha ignorância, mas aparentemente o pouco que eu acompanhei o Redskins não parece ser algo absurdo para ser uma dificuldade pro nosso front seven. Eu acho que o técnico que tu estava se referindo é o Trent Williams, não é? Isso. É complicado o nome. Não, é porque tem outro. Eu lembro de um nome um ano passado. Eu não lembro o nome dele. Eu não lembrava. Eu acho que tu confundiu com o right tackle. Mas enfim, eu vou divergir um pouco de vocês. Pra mim o jogo vai ser bem tranquilo pra gente. Eu tô prevendo uma vitória sem muita dificuldade. Rapaz. Tu não sabe, né, mano? Rapaz.
Eu tô com a minha bold prediction aqui, pô. Tô achando que vai ser uma vitória fácil. Ó, Germano, sinceramente, nem eu. Oi? Rapaz, o cara mais otimista daqui sou eu. Comprovadamente não precisam. Mas nem eu tô com as expectativas que tu tá. Enfim, continua aí. Não, mas eu acho isso pelo seguinte, eu não sou fã do Kirk Cousins, eu sei que ele não é um quarterback ruim, realmente ele não é, mas eu não gosto dele, não sei porquê, eu não sou fã do estilo de jogo dele. O DeSean Jackson e o Pierre Garçon são armas que você tem que realmente considerar, são jogadores que apresentam perigo a cada jogada, realmente. Tem o Josh Doctson aí, o rookie de primeira rodada deles, eu não sei nem se vai jogar, na verdade, mas também você precisa, se ele jogar, precisa se ficar de olho nele. Porém, eu digo que eu acho que vai ser uma vitória fácil pra gente, porque o jogo corrido deles, imagino que não vai render contra o nosso front seven. A nossa defesa contra o jogo corrido temporada passada se provou ser muito boa. Acho que ela foi se eu não me engano, a 6ª melhor da liga. E a defesa dos Redskins, não imagino também que consiga deter nosso ataque. Tem alguns pontos nesse jogo que eu estou bastante curioso. Um deles é para ver o Sua Cravens, que foi cogitado aqui na época do draft, que foi para os Redskins. Também eles têm o Kendall Fuller, só que eu não sei se ele já se recuperou da lesão. Realmente eu não tenho ideia. Se os dois jogarem, vai ser interessante ver esses dois jogadores em campo, já que eles foram bastante cogitados aqui. E por essas razões eu imagino que o jogo não seja muito difícil. O pass rush dos Redskins, ele não tem o Ryan Kerrigan lá, que ele sempre dá problema, porém não é algo que me preocupe, ainda mais com a nossa linha ofensiva. E a linha defensiva, eu admito que conheço pouco, porém, pelos nomes que eu lembro que estão lá, também não deve dar muito problema para os nossos running backs, não. Portanto, eu tô prevendo aí uma vitória fácil, pelo menos eu espero que seja isso. E semana que vem a gente descobre. Olha, eu dei uma pesquisada aqui em alguns números do último duelo entre o Antonio Brown e o Josh Norman, e na última vez que eles se enfrentaram foi em 2014 pela temporada regular, quando ele era dos Panthers ainda. O Antonio Brown teve 10 recepções para 90 jardas e 2 touchdowns. O Big Ben nesse jogo teve 196 jardas. Completion não tem a porcentagem aqui, mas ele completou 22 passes de 30, com dos 2 touchdowns, ambos para o Antonio Brown. Mas o detalhe é que naquele jogo, apesar de ter tido esse bom desempenho do Antonio Brown, quem carregou o piano foi o nosso jogo corrido. O Bell foi o jogo que os dois running backs tiveram mais de 100 jardas, o Bell e o Blunt. O Bell teve 147, o Blunt teve 118 e foi um turbilhão de jardas. Foi o jogo que o Bell bateu o recorde de jardas numa só corrida dos Steelers. Mas aí foi contra os Panthers. Mas, claro, eu tô citando porque foram os números do Brown contra o Norman. Aí vamos ver, né, como é que vai ser esse duelo hoje. Também achei interessante esse ponto aí que o Germano botou, porque foram dois caras muito cogitados aí no draft, bem badalados, que foi o Sua Cravens e o Kendall Fuller. Então vamos dar uma olhadinha aí, se é que eles são titulares, né? Tem isso também. Só dando uma olhada rápida aqui, a defesa, eles se reforçaram bem a secundária também, até porque ano passado eles foram o 25º contra o passe e foram contra a corrida, foram o 26º, ou seja, a defesa bem destruidinha também. A nossa, a gente não precisa nem comentar aqui, a gente já cansou, a gente foi bem contra a corrida e mal contra o passe. Como o jogo terrestre deles, na verdade, é uma incógnita, principalmente para nós. Eu também acredito que vai ser um tiroteio total, mas infelizmente, cara, eu também não acho que o time, os Steelers ainda patina muito. Parece que os nossos jogadores de secundária, eles levam um tempo demasiado para aprender certas coisas. E esse tempo às vezes entra aí na 4ª, 5ª semana até, e aí a gente patina muito. Mesmo quando a gente ganha jogos de estreia, a gente ganha com susto, igual foi contra o Browns, que a gente quase deixou virar uma vantagem de 27-3. E então é sempre assusta. Eu confio no poder do ataque. Não sei como vai ser o Josh Norman e o Fuller, não sei como ele tá também. O Antonio Brown vai ser um alvo óbvio. Acho que todos os olhos vão estar para ele, porque a gente, e aí sim pode entrar outros jogadores como o Jesse James, como o Eli
Rogers, o Marcus Wheaton, enfim, os outros recebedores aí para ter armas pro nosso ataque. Nosso OL tem se mostrado confiável. Também peço desculpas caso algum torcedor do Redskins esteja escutando, mas eu também não conheço muito o front seven deles, mas baseado em estatísticas, a gente vê que não foi uma das melhores coisas, enquanto a gente foi o terceiro em sacks. Porém, eu acho que na hora de balancear a coisa, acho que se o Kirk Cousins mandar bomba pra frente, a chance da gente ceder bastante jarda é muito alta. Eu acho que vai ser um jogão pra quem é fã de NFL. Eu acho que pra quem curte aqueles jogos assim, que dois times não tem defesa, tipo foi o Saints contra o Knicks ano passado, 52-49, um jogaço pra quem quer assistir lançamento, quem quer ver quarterback se consagrando, é muito bom. Mas infelizmente eu acho que também a nossa defesa pode deixar a desejar aí na hora de aprender uma coisa, e eu acho que o Redskins é melhor do que as estatísticas falam. Eu acho que é um time que se comporta muito bem em casa, e esse aí é o meu medo. É um time que vem para ganhar a divisão, eles não querem deixar essa fase passar. Eu sei que o Cowboys aí já perdeu o Romo de novo por boa parte da temporada, mas o Prescott foi bem na pré-temporada, então para mim a divisão deles é a mais bagunçada da NFL, não dá para saber o que vai sair dali, e eles não querem vacilar, e eles querem fazer o máximo agora no início da temporada para poder já garantir lá na frente talvez o título da divisão. Então eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de muito pontos, mas eu acho que a gente não leva essa primeira não. Só para já ir encerrando nosso tempo aqui, o técnico do Redskins é o Jay Gruden, né, que foi por muito tempo assistente no Cincinnati Bengals, então ele conhece bem já o time do Steelers. Ele sabe os atalhos que tem aqui para poder controlar o nosso time. Então é algo para se observar também, esse duelo de técnicos, tanto o Mike Tomlin contra o Gruden. Vai ser eu acho que vai ser um matchup muito interessante, um jogo muito, muito bom. Tem tudo para não cometer esse jogo difícil, mas acredito totalmente na vitória. A gente já pode até emendar também com um palpite de cada um, já pra gente ir encerrando. Exatamente, então pode começar já, Ricardo, você já tá falando aí. Meu placar, vamos lá, então vai ser... Pronto, vou ser ousado. O Steelers já vai anotar mais de 40 pontos na primeira... Rapaz! Vai 42-28. É um placar... Vocês falam bonito. De mim, né? 42-28. Nossa senhora. Pode seguir aí. O meu vai ser 27 a 14 pros Steelers. O meu vai ser 34 a 20, claro. Rapaz, eu vou ser o único então que vai contra a galera aí. Infelizmente acho que a gente perde, mas eu espero muito estar errado. 31-28, finalzinho do jogo a gente perde. Acho que vai ser aquele jogo emocionante, e 31-28 pro Redskins. E espero estar errado, espero que vocês estejam certos. Vamos ser otimistas, vamos ser realistas, mas não tanto assim. Vamos chegar pro jogo com moral. Acho que o Steelers entra no jogo com um pleno favoritismo, entra por muito favorito contra a equipe do Redskins. Até o final da temporada eu vou dar um palpite de vitória ainda, relaxa. Mas beleza, então esses aí foram os placares, foi o assunto. Pera aí, Renato, rapidinho. É que saiu aqui uma breaking news. O negócio é sério, parece que o Bud Dupree tá na injury reserve por causa daquela lesão na panturrilha dele. Na panturrilha não, desculpa, na virilha, que fez ele perder os jogos da pré-temporada e perder uma parte de treinamento da preseason. Puta, que merda, velho. Complicado. Tá no injury reserve, acabou de anunciar aqui o site dos Steelers. Essa lesão do Dupree caiu também como uma bomba. Do mesmo jeito que foi o Gilbert ontem, essa notícia do Dupree hoje, podemos dizer, uma positiva e outra extremamente negativa. Dupree já está parado há um tempo, machucado, mas pensava que era poupado pelo Tomlin, como foi ao longo de todo o training camp com muitos jogadores. Não era só o Dupree, que era meio que ganhava um crédito, podemos dizer, de tempo com o Tomlin para ou tirar folga ou não participar de atividades e tudo mais, com alguma mínima lesão. Estava se contando já com o Dupree para o jogo contra o Redskins na próxima semana, até porque o próprio Jarvis Jones mesmo jogou só contra o Saints na semana 3, como grande parte dos titulares. Então, ficar sem o Dupree é algo que a gente nem no pior cenário se imaginava para começar essa temporada.
curiosamente, é o segundo caso, né, de jogador que a gente vê que tava com um problema que parecia ser besteira, mas pode estar fora da temporada. Teve o Gerald Hawkins, que teve problema no ombro, voltou, jogou até uma partida, nem se imaginava que ele fosse jogar, e depois botaram ele no IR fora da temporada. O Dupree, mesma coisa. Tem alguns reportes aqui indicando que o Dupree realmente ele pensava também que era uma lesão besta, tentou voltar, forçou para voltar, voltou e piorou a situação na sua virilha, que até cirurgia ele teve que fazer. Vai ter que ser submetido, ou já foi submetido, ou ainda não foi, para esse processo de recuperação. Então, a gente estava contando que o Golson fosse para o IR para voltar depois, mas não, aparentemente vai ser o Dupree. Eu diria que o Golson vai ficar realmente nos 53 finais no roster, vai ser inativo em dia de jogo, e na semana 8, dependendo, né, alguns reportes estão indicando que se dependendo da recuperação do Dupree, ele volte. Lembrando que a gente descobriu hoje, né, não sou eu, na hora a gente estava conversando, todo mundo, que o IR designado para retorno não existe mais na liga. Existe só o IR, que é o Injury Reserve, e o jogador, a partir do momento que entra lá, você pode botar a quantidade de jogadores à vontade, mas só um pode sair. Então, o caso do Dupree e o Golson vão, só um volta para a temporada. Então, por isso eu acredito que o Golson fique no roster principal, seja inativo em dia de jogo. O Dupree foi a opção de ir por IR, e a gente tem a nossa folga de semana é na semana 8. Então, é uma semana a mais que ele vai ter para se recuperar. E no melhor cenário, um cenário até um pouco mais realista, volte na semana 9. Até lá é Jarvis Jones, que independente de ter Dupree ou não, teria que dar um passo acima, ser um destaque no pass rush do Steelers, e do outro lado é Arthur Motes, James Harrison e Tiquilo. Não acho que o Steelers precisa trazer alguém de fora para essa posição, até porque ano passado a gente também foi com 4 OLBs, o Tiquilo entrou depois só, mas nem entrava na rotação do pass rush. Então vai ser aquilo ali, Arthur Motes, titular. O Motes jogou muito bem contra o Panthers, teve 2 sacks, quase tinha 3. James Harrison, situação de terceira descida. E o Tiquilo, que mudou sua mentalidade, está com um corpo novo, e pode ser que contribua também, pode ser uma boa surpresa para ajudar no nosso front seven. Bom, como o pessoal já falou, essa lesão nos pegou de surpresa, foi um golpe baixo, porque agora o nosso pass rush sofreu um grande baque. O Dupree é um cara de muito potencial, um cara que a gente deposita muita confiança, mas infelizmente tentou voltar um pouco mais cedo aí, como dizem as notícias que vão chegando, tentou voltar um pouco mais cedo, tentou forçar um pouco mais cedo e acabou piorando a lesão, agravando a lesão. Espero que ele possa voltar ainda nessa temporada, espero que ele possa contribuir ainda, e principalmente que esse tempo parado não prejudique, que ele não prejudique o desenvolvimento dele, porque é um cara de muito potencial, um cara de muito futuro, e que já mostrou na temporada passada, mesmo sendo rookie, que é um bom jogador e que vai dar muitas alegrias ainda para o nosso time. Então, é isso aí. A gente vai encerrando por aqui, então. Tempo bem corrido, a gente pede desculpa por qualquer problema que a gente tenha tido. A gente sofreu muito com tecnologia nessa última semana, as nossas lives foram meio na insistência, o pessoal sabe aí, mas assim, a gente não quer perder o fluxo, a gente não quer perder o time do negócio. Então, assim, com problema, sem problema, com o software de gravação ajudando ou não, a gente vai dar nossos pulos, vai tentar, isso porque a gente quer trazer o máximo de informação, o máximo de entretenimento aí para os torcedores. E então, os recadinhos finais, como você já sabe, né, vocês podem acessar o podcast pelo próprio site do Fambonanet, vocês podem baixar por lá também, não tem problema. O link para o feed do post do podcast vai estar no post do episódio, e também tem no iTunes e para quem usa Android nos aplicativos gratuitos ou não da vida. Continuem acessando lá o steelcurtainbr.com, a gente continua com a série de textos, a gente vai continuar colocando nossas colunas lá, o pós-jogos, bola cheia, bola murcha. A gente já está chegando então aí na reta final da off-season, finalmente vamos entrar na temporada. Vocês também podem acessar o post do podcast por lá, quando estiverem navegando, podem acessar direto lá, que tem um link direto para o Fambonanet. E de praxe, né, fiquem de olho no Twitter do Black Yellow BR,
Então, o Ricardo, que a gente sempre parabeniza, que não dorme em serviço, até quando tá no estádio vendo o jogo do Mariners lá, tá tweetando pra gente. Enquanto a gente tava gravando esse podcast, a gente colocou o Break News aqui com o Dora Grant, que não tava no Practice Squad, e a gente já vai estar sabendo agora o que aconteceu com ele. Então, todo momento, assim, não para, durante gravação, durante jogo, enfim. E continuar agradecendo aí a audiência de vocês na live, nas lives que a gente tem feito. Manda podcast, a gente agradece aí também quem assistiu a live aí do nosso Fantasy, que a gente teve. Continuem interagindo com o Black Yellow BR, mandem todos os feedbacks possíveis, mandem comentários no site, enfim, continue com isso, que é isso que a gente quer. Então a gente vai fechar esse episódio de hoje, que é o episódio número 12, espero que vocês tenham gostado, e here we go e tchau, abraço. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah,